Olá pessoal, tudo bem? Na última aula a gente começou a falar sobre as condições de saúde, índices de qualidade de vida e tinha parado na escolaridade. Então hoje a gente vai continuar a partir de saneamento básico e vai ver um pouquinho sobre DH, beleza? Outro indicador muito importante, e essa aula é muito diferente se eu dou para uma pessoa do estado de São Paulo ou de qualquer outro lugar, vocês já vão ver por quê, é o acesso ao saneamento básico, que tem um nome simples, mas na verdade é um indicador que abrange uma série de serviços que está relacionado à higiene das pessoas daquele lugar, acesso a serviços e principalmente acesso a um serviço que remova substâncias que ela quer que sejam removidas. Então, vamos lá. Saneamento básico é higiene, água potável, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de lixo e qualidade e cuidado das águas da região. Tá? O acesso à água tratada e encaminhamento dos dejetos é importante porque são dois grandes focos de doença. Água contaminada e lixo são duas coisas que vão ter impacto direto porque eles vão ser depositórios de vírus, bactérias, parasitas. Então, o saneamento básico te dá um bom indicativo se aquelas pessoas que estão naquela região têm maior ou menor chance de ficarem doentes. E aí, por que eu falei que essa aula é muito diferente em São Paulo e no resto dos estados do Brasil? Porque o acesso ao saneamento básico no Brasil é absurdamente variado e inconstante. Então, de um estado para o outro, você pode ter até metade da população vivendo com esgoto ou sem. Quando a gente vive em São Paulo, a gente não tem uma noção muito boa, eu não tinha pelo menos, imagino que vocês também não tem uma noção de quão precária é essa infraestrutura no nosso país. Então eu tenho aqui uma série de gráficos para mostrar o acesso a esses serviços que diferentes regiões do Brasil têm. Então vamos começar pela água encanada. O Brasil é um dos países que tem a maior oferta de água doce do planeta. Tá? Quando a gente vai olhar acesso à água tratada, principalmente, nós temos aqui em São Paulo mais de 90% da população com acesso à água tratada. Os outros estados ao nosso redor aqui, com 80% da população tendo acesso. E aí, conforme você vai avançando, você já tem aqui 70%, 60%, 50% da população usando água tratada. Então, quase metade da população desses estados aqui depende de água de poço ou de água de rio para se alimentar diariamente. A mesma coisa acontece aqui quando a gente vai olhar a coleta de lixo. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tem 95% do seu lixo, das suas casas, com lixo recolhido. Conforme você vai avançando, já vai caindo para 90%, 85%, até você chegar aqui no Maranhão, que 70% da população só tem coleta de lixo. Isso quer dizer que 1/3 da população desse estado se livra do lixo tacando fogo. Então, todo dia, depois lá de pegar o saco de lixo, ele vai lá num terreno e taca fogo naquele lixo para se livrar. E isso começa muitos queimados no local, tem contaminação, porque tem muita coisa que você taca fogo e a inalação é perigosa. E o dado mais grave aqui é a coleta de esgoto. Tá? O estado de São Paulo tem 80% do seu esgoto coletado, assim como o Rio de Janeiro. Tá? Se não me engano, Minas Gerais também. Conforme a gente vai olhando os outros estados aqui, ó, Bahia e os estados mais aqui para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, você vai ver que cai para 60%. Conforme vai avançando mais para o norte aqui, 40% das casas tem esgoto coletado, tá? Ou seja, tem cano que leva o esgoto embora. E quando chega aqui no norte e para cá, 20% das casas tem esgoto. O resto vai usar fossa, vai usar córrego, vai jogar esse esgoto em qualquer corpo de água que passe ali na região. Tá? E isso faz com que a contaminação nesses outros estados seja algo muito, muito, muito comum. Esse gráfico aqui do Instituto Tata Brasil, ele mostra o quanto nós somos desiguais e o quanto é precária a infraestrutura brasileira. Enquanto a maior parte da população tem acesso à água, nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada.
14% das crianças e adolescentes brasileiras não têm acesso à água. Precisa pegar em açude, precisa pegar em poço. E outra coisa importante, a coleta de esgoto, em média, como eu mostrei para vocês, vários estados lá que tem menos de 20%, então essa média aqui ela é bem generosa, mas a coleta de esgoto finalmente chegou em 50% em 2015. Antes disso, menos da metade da população era coletada. De novo, né? Desses 50%, está quase todo mundo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que coletar o esgoto e tratar o esgoto não é a mesma coisa. Então, esses 50% que estão aqui são casas que o esgoto é coletado, ou seja, existe encanamento que leva esse esgoto embora. Só que 46% desse esgoto é tratado antes de ser jogado no rio. Então, esses 9% de diferença aqui é só esgoto que foi coletado e jogado de qualquer jeito no corpo de água mais próximo. Tá? E outro valor importante é a perda de água na distribuição. O Brasil, pela quantidade absurda de água que tem, ainda é um dos países que mais desperdiça. E esse desperdício não é necessariamente as pessoas, mas sim o nosso sistema de transporte de água, os nossos encanamentos vazando e quebrados e coisas do gênero, enferrujados. A nossa infraestrutura de distribuição de água desperdiça quase 40% da água que é coletada no Brasil. Então, são serviços que a gente precisa melhorar muito, porque a água está se tornando uma questão cada vez mais importante e um recurso cada vez mais valioso, e não deve demorar muito tempo para ela se tornar um dos limitantes na qualidade de vida, não só da população brasileira, mas da população mundial como um todo. E para terminar, a gente vai falar do famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH é um índice que ele tenta combinar vários dos fatores que eu acabei de discutir para tentar estudar eles juntos e ter um panorama melhor. A ideia é, se você olhar diferentes indicadores, você teria uma noção mais precisa da realidade. Então, o que o IDH vai contar? A expectativa de vida, a renda e a educação da população. Tá? Porque eles partem do pressuposto que, se você tiver renda suficiente para se sustentar e comprar serviços, se você tiver uma boa educação para ter discernimento nas escolhas que você vai fazer, e se você tiver acesso à saúde, você provavelmente vai viver melhor, ou seja, ter mais qualidade de vida. Tá? É uma premissa que, à primeira vista, faz sentido. Tá? A escala do IDH vai de 0 a 1, então ele tem vários cálculos complexos para você descobrir onde você está nesse índice. A ideia é que países, os que a gente chama, você ouviu muito falar o termo, país desenvolvido, país em desenvolvimento. Um país desenvolvido seria aquele que tem um IDH acima de 0,85. Ou seja, quando você analisar indicadores dessas três características da população, você vai chegar num valor próximo de 0,85. Não vou ensinar a fazer o cálculo, porque você pode encontrar em qualquer lugar e porque tem vários problemas que eu já vou mostrar. O IDH brasileiro ele está estagnado em 0,75 faz anos. Tá? E é um valor considerado bem alto. E quando você para para pensar, fala assim, nossa, o Brasil está com 0,75, então o Brasil é quase um país desenvolvido. Então nós somos muito ricos, então a população brasileira é uma das mais com maior qualidade de vida do mundo. E se você é um brasileiro que assiste qualquer tipo de jornal, você sabe que nós temos grandes problemas no nosso IDH, certo? Na nossa qualidade de vida. Nós temos, vou mostrar um gráfico para vocês que está mostrando o IDH de cada estado, porque o Brasil é um país continental, então varia muito o nosso IDH de uma região para outra. E vamos comparar aqui como é que está o IDH do Brasil comparando com outros países, o IDH de 2017. Então, o maior IDH do Brasil seria o Distrito Federal, que já está 0,85. Então, se o Distrito Federal fosse um país, a gente poderia falar que ele é um país desenvolvido, e ele tem um IDH parecido com o de Portugal. O estado de São Paulo, que a gente vive, teria uma qualidade de vida perto da Rússia. A Santa Catarina teria uma qualidade de vida parecida com o do Uruguai. Rio de Janeiro parecido com as Ilhas Maurícia. E você
para e pensa, né? Nossa, tudo que eu sei de São Paulo, toda a mortalidade, violência, as favelas e tudo que eu sei do estado de São Paulo, nós temos uma qualidade de vida igual de um país europeu, né? E você vai acompanhando aqui, ó, vários estados com valores altos. Então, Paraná está com 0,79, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Conforme a gente vai descendo na tabela, a gente vai chegando aqui em Maranhão, Alagoas, que mesmo assim estão com índices de qualidade de vida todos positivos, todos muito bonitos aqui, ó. Né? Alagoas tem qualidade de vida parecida com o do Iraque, que é algo assim, um pouco preocupante. Mas olha aqui, ó, de Rondônia para baixo, todos são considerados piores do que a Venezuela, por exemplo. Tá certo? Então, do Rio Grande do Norte para baixo, todos são considerados piores do que o Líbano. E o Líbano parece estar em guerra, tá? Mas vamos olhar isso com calma, tá? Porque o IDH, ele tem uma ideia muito boa, mas ele tem um problema muito bom também, que é o seguinte: quando a gente usa esse IDH, que é amplamente usado pelos políticos para mostrar que está melhorando a qualidade do Brasil, que o Brasil não é tão ruim assim e tal, o IDH tem um problema gravíssimo, que é o jeito que ele calcula a renda. Porque o IDH calcula a renda usando o produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? É eu pegar todos os produtos que foram produzidos no Brasil, todos os serviços que foram realizados no Brasil, ou seja, todo o dinheiro que o Brasil inteiro rendeu, eu somo toda essa grana e divido pela renda per capita, divido pelo número de pessoas. Então eu pego toda a riqueza que o Brasil gerou, conto quantas pessoas tem no Brasil e divido por esse número de pessoas. Tá? Então, como se o Brasil inteiro fosse o país mais socialista do mundo, em que todo o dinheiro é dividido igualmente, entre todas as pessoas. Tá? E a gente sabe que isso não é realidade. O Brasil está muito longe de dividir igualmente a sua riqueza. Tá? Uma das estimativas é que mais de 27% da nossa renda, ou seja, quase um terço de todo o dinheiro gerado no Brasil, pertence ao 1% mais rico da população. Tá? Então, um terço da riqueza na mão de 1%. Então você pode ter certeza que o resto do Brasil não está vivendo aí com essa renda per capita que a gente acabou de ver. Tá? Tem um economista francês chamado Thomas Piketty, que ele fez uma pesquisa em vários países, entre eles o Brasil, e ele descreveu o Brasil como um país com uma renda concentrada nas mãos de poucas pessoas. Nós temos mais dinheiro concentrado num % mais rico do que os grandes países árabes, que tem 1% dos bilionários com 26% da renda local. Tá? Então, assim, nós estamos com uma renda mais desigual do que as monarquias da Arábia Saudita, por exemplo. Tá? Então, o IDH não serve para nada? Mais ou menos. Por quê? Porque existem formas de você aprimorar esse IDH. Então, nós temos aqui no Brasil a ONU, que calcula o IDH, percebe o problema que tem. Então, ela tem o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. Esse órgão, está afiliado à ONU, ele existe em vários países, e a ideia é promover o desenvolvimento desses países para diminuir a desigualdade. Então, esse órgão, esse programa, ele considera o índice de desigualdade no país. Então existe todo um cálculo matemático feito por um matemático italiano chamado Conrad Gini, que ele usa esse valor da concentração de renda para tentar gerar uma variável que seja aplicada em cima do IDH. Basicamente, o que esse matemático falou a gente precisa levar em consideração na hora de calcular o IDH que esse dinheiro que está rendendo não é distribuído igualmente. Então, eu vou fazer aqui uma fórmula que vai levar em conta a desigualdade do país, ou seja, ele vai olhar quanto da renda vai para o porcento mais rico, quanto da renda vai para os 40% mais pobres, por exemplo. E aí, comparando essa diferença, ele dá o índice. Comparando essa diferença, ele dá o índice de desigualdade no país. Tá? Quando a gente usa esse índice maravilhoso, o IDH do Brasil cai para 0,5%.
578. Ou seja, o Brasil. Eu ia cortar essa parte, mas não dá para descrever. A ideia é que o desenvolvimento humano no Brasil ele é ridículo, tá certo? Então nós precisamos melhorar a nossa educação para a gente conseguir tentar diminuir a nossa desigualdade e tendo menor desigualdade, melhorar a nossa expectativa de vida, tá? Porque aqui no Brasil nós temos uma estagnação no nível social em que existe muita pouca ascensão. Então é muito comum uma pessoa no Brasil olhar para os pais e falar, bom, meu pai viveu a vida toda assim, é tudo que ele pôde, é tudo que ele soube fazer, se ele não morreu, para mim tá bom, tá certo? E esse para mim tá bom não é justo. Essa é a grande questão. E essa é a grande luta. Não é porque uma pessoa nasceu numa família com mais dinheiro ou menos dinheiro que ela tem mais direito à educação ou menos. Não é porque uma pessoa nasceu numa família com mais dinheiro ou menos dinheiro que ela tenha maior direito à saúde. Tá? Existe muita gente falando por aí que, sabe o que o bilionário tem que você não tem? Vontade de crescer, vontade de mudar, vontade de não sei o quê. Sabe o que todo bilionário tem que você não tem? Um pai bilionário. É isso. E a partir do momento que o mérito dessa pessoa para ter esse dinheiro é ter nascido de alguém que tinha dinheiro, aí nós temos um ponto que a desigualdade só vai aumentar cada vez mais. Tá? Então, gente, foquem nos estudos para que você. E não necessariamente foquem nos estudos para vestibular. Esquece o vestibular. Se você quiser fazer uma faculdade, ótimo. Se quiser ir para aqueles 17% que disputam um número menor de vagas, seja muito bem-vindo. Tá? Eu gostei de fazer a faculdade. Mas independente, mesmo que você não queira, o fato de você ter uma maior gama de empregos para você pegar, com faculdade ou não, já te ajuda muito a viver melhor. E você vivendo melhor, você provê para os seus descendentes uma qualidade de vida melhor. E assim a gente pode tentar cada vez mais melhorar a nossa vida. Ao invés de a gente viver só pensando no hoje, sem pensar no dia de amanhã. E aí um dia, quando os seus descendentes chegarem, você, em vez de estar se planejando para dar a melhor qualidade de vida para ele, você fica só na batalha para tentar sobreviver um dia de cada vez. Tá? Pensem nisso, estudem mais. Eu sei que é chato e cansativo, mas vai fazer diferença na sua vida. E façam os exercícios que vai fazer diferença na sua vida.